Olá, meu nome é Gisele, sou professora de História da turma do 7º ano. Hoje nossa aula tem como tema Renascimento. Que é a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna do século XIV, a fim do século XV. O que foi os sinais de mudança da Idade Média? Os estudos da Idade Média geralmente se referem à história da Europa, em particular a parte ocidental. Mas não pode generalizar os aspectos históricos de uma região para o restante do planeta, pois cada lugar tem especificidades, sua história. Além disso, nessa época que passaremos a estudar o mundo não estava interligado, como hoje. Os contatos entre os povos e as regiões eram muito precários e, em alguns casos, inexistentes. O período da Idade Média foi tradicionalmente delimitado com a ênfase em eventos políticos. Nesse termo, ele teria se iniciado com a desintegração do Império Romano do Ocidente no século V, 476 d.C. É determinado com o fim do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla do século XV, 1453 d.C., também chamado de Império Bizantino, e pela chegada dos europeus à América. Pensamento renascentista. Ao defender a razão, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento em determinado tempo medieval. Com ele, o empirismo e a valorização da experiência foram essenciais para a mudança de mentalidade do período renascentista. O que foi a crise do Renascimento? Em suma, pode dizer a renovação pelo Atlântico reforçou o capitalismo de Portugal, Espanha e Holanda, e em segundo plano da Inglaterra e França. Nesses países atlânticos, desenvolveu-se, então, a burguesia e a mentalidade renascentista. Esse movimento de difusão do Renascimento coincidiu com a decadência do Renascimento italiano, motivado pela crise econômica das cidades, provocada pela perda no monopólio sobre o comércio de especiarias. A mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico determinou a decadência italiana e, ao mesmo tempo, impulsionou o desenvolvimento dos demais países, promovendo reflexo na produção cultural. Outro fator fundamental para a crise do Renascimento italiano foi a reforma religiosa, principalmente a Contra-Reforma. Toda polêmica que se desenvolveu pelo empate religioso fez com que a religião voltasse a ocupar o principal espaço da vida humana. Além disso, a Igreja Católica desenvolveu um grande movimento de repressão, apoiando na publicação de Index e na reformada de Inquisição, que atingiu todo indivíduo que de alguma forma se opusesse à Igreja. Como movimento protestante não existiu na Itália, a repressão recaiu sobre os intelectuais, artistas do Renascimento.